Boa noite, eu sou Marise Carvalho, sou professora da Universidade Federal da Bahia, estou aqui na condição de coordenadora do terceiro seminário da Rede de Ensino, Pesquisa e Extensão da Educação Profissional e Tecnológica Pública, cuja temática nesse terceiro seminário é Praxis na Educação Profissional, construindo a formação emancipatória de trabalhadores e trabalhadoras. Nossa rede ela tem uma articulação da Universidade Federal da Bahia, de pesquisadores, da UNEB, dos institutos federais, ou melhor, do Instituto Federal da Bahia e do IF Baiano, e da rede básica, com a representação da Secretaria da Educação, a SUPROT, a Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica. Nesta noite, estaremos com a ilustre presença da professora Maria Ciavata. Ela vai nos abrilhantar com a conferência A Formação Emancipatória de Trabalhadores na Educação Profissional. Professora Maria Ciavata é bastante conhecida, é uma das intelectuais mais importantes dentro dessa temática. Professora, ela tem muitas publicações, e licenciada em Filosofia, com doutorado em Ciências Humanas, da PUC-Rio, pós-doutora em Sociologia do Trabalho, do Colégio, do México, e também ela fez pós-doutorado em Bolonha, na Itália, e hoje professora titular em Trabalho e Educação, associada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, e professora visitante da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora Maria Ciavata tem contribuído na produção do conhecimento em todo o território nacional, e na Bahia, de modo especial, ela já vem visitando, discutindo com vários pesquisadores dessa nossa rede. Professora Maria Ciavata, seja bem-vinda, em nome da UNEB, em nome da UFBA, em nome da UFRB, em nome dos institutos federais, e o seminário aqui, os participantes estão muito ansiosos para ouvi-la. Então, gostaria agora de passar a palavra. Bom, depois de tantos elogios, agradeço muito a toda a gentileza, todo esse calor humano da recepção. Boa noite a todos os professores, a todos os estudantes. Se é possível falar assim, uma boa noite à Bahia, um estado que eu tenho muitos laços de amigos e também familiares, e também ex-estudantes, ex-alunos que hoje são professores aí. Eu agradeço de modo especial ao convite do professor Alberico, ao professor Rui Braga e à professora Marise, que fizeram os contatos para que a gente pudesse estar aqui hoje com vocês. Eu também gostaria de dizer que eu, neste momento, com todo respeito, me solidarizo com os familiares de mais de 660 mil mortos nesse país, em grande parte por a incúria das políticas de saúde do governo federal. De outra parte, eu queria parabenizar a Rosana Barroso, que é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Eu não ouvia falar dessa entidade desde tempos muito antigos da minha formação.
porque, no meu tempo, os estudantes secundaristas eles eram muito ativos junto com os estudantes universitários. E, nesta última terça-feira, a Folha de São Paulo publicou um pequeno artigo da Rosana Barroso, da qual eu tirei a seguinte epígrafe para o tema de hoje. É preciso colocar a educação profissional e tecnológica como centro do desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Eu tenho uma relação muito grande com os institutos federais por conta dos estudos na área de trabalho e educação e no desafio que é a educação profissional em nosso país. Neste trabalho de hoje, eu vou tratar, após uma breve introdução, onde eu sumario as questões principais, eu vou tratar da compreensão histórica da relação entre emancipação, trabalho e educação. Em segundo lugar, vou tratar da desordem, mas é uma desordem, na verdade, do nosso ponto de vista, daquilo que nos afeta, da desordem capitalista e a sua repercussão na educação profissional. Em terceiro lugar, e por último, vou me deter especificamente na historicidade do termo emancipação, que eu entendi que essa é a questão fundamental. Como que nós podemos pensar em sujeitos emancipados? O que significa isso neste contexto? Não filosoficamente, abstratamente, não. Contextualizadamente, no mundo que nós estamos vivendo. E a seguir, algumas observações, algumas considerações finais. Nós entramos na década do momento decisivo. Esta também foi uma frase de um articulista que me suscitou a seguinte questão: momento decisivo de quê? Para cada um de nós, momento decisivo para o Brasil, para a humanidade. Na verdade, ele parte da afirmação do grande fotógrafo Cartier-Bresson sobre alguns instantes mágicos decisivos de proporções históricas para o bem e para o mal. Não vamos entrar aqui no grande drama ou tragédia que é a guerra na Ucrânia, promovida entre Ucrânia e Rússia. Mas ela é parte de uma nova geopolítica mundial, assunto sobre o qual também nós não está em pauta nesta apresentação, mas que é um tema subjacente ao que nós estamos vivendo. Mas, enfim, voltando à questão do momento decisivo, o articulista ele cita a primeira página da Bíblia que Gutenberg imprimiu. Foi um momento decisivo para a história da humanidade esse acesso à palavra escrita. Ele cita também o primeiro clique dado por Thomas Edison, inventando a lâmpada incandescente. São momentos marcantes, momentos indeléveis, que estabeleceram o ritmo da nossa civilização, ou das civilizações que se seguiram, né? A reprodução mecânica, a automação e tantas informações tecnológicas que da civilização da máquina estamos nos tornando a civilização do virtual. Porque a realidade continua existindo com os seus desafios. Mas os nossos contatos são cada vez mais virtuais. Novas tecnologias crescem e nos aproximam de um mundo que confunde o imaginado, o virtual e a realidade de todos os dias. Mas também são momentos decisivos, e aí interessa o nosso tema, quando nós fazemos escolhas individuais e coletivas que dão rumo a nossas vidas. Nosso tema principal aqui é formação emancipatória. A emancipação não é uma abstração, não é apenas um nome, um substantivo. Como processo dialético, a emancipação tem o sentido de alguma forma de liberação daquilo que nos oprime, mas que somente se realiza no campo da vida humana.
a emancipação supõe o conhecimento de momentos decisivos e de ações que realizam a dissertação. A libertação, em hipótese alguma, em situação alguma, se realiza assim no abstrato. Ela se realiza no tempo, no espaço das ações dos sujeitos sociais humanos. Um segundo ponto de nossa reflexão é a formação emancipatória de trabalhadores e trabalhadoras em educação profissional. Quer dizer, professores e professoras que trabalham na formação de jovens, jovens que se preparam para a própria emancipação, seja ela intelectual, econômica e social, e todas essas qualidades juntas na sociedade em que vivemos, que é o mundo do capitalismo, que é o mundo da geopolítica mundial nos termos de hoje. É um mundo de seduções e de opressões. Eu entendo que falar da formação emancipatória é falar da história do nosso tempo, das oportunidades e dos obstáculos que nós, professores e nossos jovens alunos, encontramos no dia a dia e em muitos momentos decisivos de nossa atuação. Tiago Ambrosini é um pesquisador brasileiro. Ele resgata muito objetivamente o significado da educação emancipatória. Ele diz assim, que ela ultrapasse a redução do sentido de competências de saber fazer para o mercado. A palavra competência, que sempre foi familiar a todos, ela foi, a partir dos anos 90, reduzido a competências para servir bem a empresa onde você trabalha. E ele diz assim, as competências, nós devemos ultrapassar essa redução e transformar a sociedade desigual e a educação que estão em condições precárias para a maioria da população, para dar aos jovens uma formação humana, completa, intelectual, crítica, social e política. Ah, mas os jovens não querem. Bem, aí é uma questão de diálogo, e nós, professores, somos especialistas em dialogar, ou devemos ser, pelo menos, em dialogar e compreender o ponto de vista dos nossos alunos. Eu vou tratar, como disse de início, em primeiro lugar, da emancipação, educação e trabalho no Brasil. Há um viés corrente no uso do termo emancipação, que é a sua redação ao Estatuto Legal. O termo emancipação, ele deve ser entendido política historicamente, considerando um instrumento de liberdade jurídico-legal a que se tem direito e a situação em que a liberdade ocorre. Somente o recurso à história dos processos sociais, tanto na elaboração do conceito quanto na sua realização prática, pode indicar o que seja o indivíduo emancipado, ou quais os aspectos que evidenciam a emancipação pretendida. Um exercício recorrente para entendermos esse significado é a libertação dos escravos no Brasil, ou dos escravizados no Brasil, que foi jurídica nos termos da lei, na prática foi o abandono dos escravos. Abandonos à sua própria condição, em geral, de iletrados, porque não era dada a educação escolar a eles, de desprovidos de recursos materiais, conheço bem a história no Rio de Janeiro, e da cultura política e educacional para que pudessem assumir a própria liberdade nas mesmas condições que os brancos das elites podiam assumir. Dois historiadores, Marcos Vasconcelos e Mateus Oliveira, tratando dessa situação no período pós-emancipação, a partir, naturalmente, da abolição da escravidão pela Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, fazem uma aproximação com o pensamento de Thompson, o sociólogo inglês, quanto às estratégias de dominação entre os senhores e os trabalhadores denominados livres na Inglaterra e denominados libertos ou livres no Brasil. Então, ele diz assim, que as relações durante o período anterior, elas eram relações paternalistas. O patrão ou o dono dos escravos dava comida, casa, naquelas condições que nós conhecemos.
Mas essa relação foi semelhante à que Thompson relata no século XVIII na Inglaterra. Essa relação, quando os trabalhadores foram libertos daquelas condições de servidão, ela foi substituída por uma relação monetária, que, de certa forma, fez com que a subordinação se tornasse objeto de negociação de valores. Mas aí o paternalismo ficou ineficaz, pois ele possivelmente, no Brasil, como na Inglaterra do século XVIII, o trabalho livre ele trouxera um enfraquecimento dos antigos meios de disciplina social. A coisa que os donos dos escravos mais temiam era como que os escravizados, depois de livres, como eles reagiriam. Há uma evidência histórica de que dificilmente os escravizados, quando se tornaram trabalhadores livres, dificilmente eles foram sujeitos e protagonistas de sua liberdade. E sim, eles foram sujeitados a novas opressões. E até hoje, sujeitos de direitos não são assegurados no Brasil nos termos da lei. Nós já tivemos. Está claro nas contratações, no dia a dia dos trabalhadores, na perda dos direitos laborais, com a aprovação da Lei da Reforma Trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, logo após o golpe político-midiático de 2016, que realizou a retirada da presidência da presidenta Dilma e colocou um partidário do golpe, o presidente Temer. A lei foi aprovada, aí voltando à lei, a revelia das críticas de todas as associações profissionais e científicas. A lei permitiu a desregulamentação das relações de trabalho, cancelou conquistas trabalhistas que têm uma história que remete à consolidação das leis do trabalho, a CLT, que não era uma coisa do outro mundo, mas nos anos 40 foi resultado das lutas dos trabalhadores, lutas que se iniciaram antes de 1900, no final do século XIX, e foram intensas no início do século XX. Nós vivemos hoje uma quase anomia, tem um pouquinho de lei, quase anomia nas relações de trabalho, de acordo com a nova lei, que agora foi definida por essa lei, e a lei de terceirização, que é a possibilidade das empresas terceirizarem a atividade fim para a qual a empresa foi criada. Houve até um zum de que nós, trabalhadores públicos, também estaríamos submetidos a essa lei da terceirização e a nossa atividade fim de professor perderia o seu valor. Mas, até onde eu sei, isso não foi levado adiante. Enfim, voltando ao nosso tema, porque essas questões, elas são o contexto, elas são o pano de fundo para você poder analisar com os estudantes a questão da emancipação ou com os professores, o que é uma formação emancipatória. Enfim, não há antiguidade no sentido estrito do termo emancipação. Emancipar é tornar livre, é libertar, é o libertar-se, é tornar-se independente, é libertar-se de jugo, da escravidão, da tutela do outro, ou do pátrio poder, como é o caso da juventude, quando chega uma certa idade, que já tem direito, já o pai não pode mais tutelar. Né? Isso faz parte do nosso momento histórico, da nossa civilização no Brasil e em outros países. A emancipação, nesse sentido, supõe que o ser humano seja o sujeito artífice do seu próprio agir e que ele se liberte em todos os aspectos da vida. Se passamos à educação, o ato de educar-se implica liberdade de pensamento, de ação e de garantia de direitos. Eu pediria que o professor Rui me passasse, por favor, a primeira imagem que eu quero projetar, que é a imagem número 1, a figura número 1, que é um desenho feito pelo cartunista Cláudio, desenhista, artista Cláudio Secom. Ele foi criado quando Cláudio acompanhou
Cláudios, acompanhou Paulo Freire as experiências educacionais em países como a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. De acordo com a concepção de totalidade social de Paulo Freire, o desenho pode ser visto como uma metáfora da ditadura que levara Paulo Freire ao exílio. É uma metáfora da repressão e da opressão sobre os estudantes. Quer dizer, uma educação que não é libertadora, ela opera, ela oprime e reprime e coloca o estudante de cabeça baixa. Como na ditadura, a repressão atuava na massa, através da educação, restringindo a visão do entorno, constrangendo o estudante à acomodação consentida e gerando o consenso na sociedade. A compreensão histórica do sentido da formação emancipatória, pode tirar a imagem agora, ela supõe a perspectiva da totalidade social na compreensão do estudante e do trabalhador, dos mecanismos de opressão e das contradições engendradas na vida social. No caso da educação, ela supõe a formação humana, que abre os múltiplos aspectos que nos constituem como seres humanos. Formação humana é um termo que inventamos, foi inventado pelos educadores quando o termo educação começou a ser substituído por educação para ser um trabalhador disciplinado, obediente, calado, sem fazer greve, sem reclamar na fábrica. A formação humana, ela implica a emancipação. Nas suas vertentes de origem da formação humana estão a educação politécnica, e os professores dos institutos e da universidade conhecem muito bem o que significa, nos termos de Marx, que é essa união trabalho e educação, a educação unilateral, nos termos de Gramsci. Gramsci vai alargar esse conceito e vai chamar a atenção sobre todos os fundamentos do conhecimento, assim como os aspectos específicos da educação, e que são os fundamentos científico-tecnológicos da educação profissional, capazes de propiciar aos jovens o exercício de uma profissão, mas também uma leitura adequada do mundo onde eles vão viver. Bom, o que nós presenciamos hoje no mundo distópico de anomias em que nós estamos vivendo? Como nas relações de trabalho, na educação, a lei da reforma do ensino médio, a lei 13.415, de fevereiro de 17, período Temer, nela há um nítido retrocesso, como na legislação trabalhista, ao direito à educação, que remete ao século passado. Os jovens, até onde eu sei, assim, alguns depoimentos, muitos estão muito satisfeitos porque vão poder fazer o que querem, estudar o que quer, tem projetos de vida. Acontece que os 5 itinerários eles se dividem praticamente em 2 partes. Os itinerários linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas e aplicadas, eles permitem uma leitura adequada do mundo, completa das ciências, das matemáticas, daquilo que dá uma entrada ao ensino superior. Eles remetem historicamente à Reforma Capanema. A Reforma Capanema dividiu o ensino médio em clássico e científico, que cobria essas 4 áreas. Mas, em paralelo, na lei agora é chamado de 5º itinerário, mas é muito diferente dos outros itinerários, porque prepara diretamente para o trabalho. Como na Reforma Capanema existiam, ao lado da lei orgânica do ensino secundário, que cobria clássico e científico, existiam as leis orgânicas do ensino industrial, comercial e agrícola, que eram destinadas à educação dos filhos dos trabalhadores, dos desfavorecidos da fortuna, ideia que vem desde Nilo Peçanha, em 1909, quando foi criada a rede de escolas profissionais. Professor, poderia pôr a segunda figura, que é a figura dos formados por esse sistema, acaba
Os formados por esse sistema acabam reproduzindo o que aprenderam. Foram as palavras do próprio Cláudio Secom. A figura faz parte da mesma série de desenhos. Eles foram publicados originalmente na Alemanha, em 1981, sob toda a obra do Paulo Freire. Eles serviram as experiências, então, aos países da África, como eu disse, e é um desenho com o traço de cartoon, como outro, que é um misto de grafismo e de humor, comum nos jornais e revistas, que é muito próprio do trabalho do Cláudio Secom. Consoante a metodologia de Freire, cujas referências incorporam, mas transcendem o cotidiano, levando à reflexão sobre a totalidade social da realidade representada, a realidade do dia a dia onde nós vivemos, a imagem sugere fantoches pela manipulação que se difunde em cadeia entre a mão do manipulador, do repressor, do opressor, daquele que reprime, ao mestre e do mestre ao discípulo, que está nesta cadeirinha aí, sentadinho, para obedecer ordens, para não pensar, para não se preparar para sair do seu pequeno mundo. Bom, agora eu pode tirar a imagem, porque ela é óbvia, e eu vou falar sobre a desordem capitalista e a educação profissional. Me permitem, então, dizer que a ordem capitalista onde nós vivemos e o seu reverso, a desordem na conquista de padrões de vida humanizados, né? Porque é isso. O capitalismo rejeita a humanização das pessoas, porque é pela humanização que as pessoas se rebelam, que as pessoas levantam a cabeça, reivindicam, querem melhores condições, querem comer, querem morar bem. Bem, é o que nós vemos no Brasil. Há uma exemplaridade perversa nas falas e nas atitudes do presidente, de comum acordo com os familiares, com os amigos, que são acusados aberta, está na imprensa todo dia, e policialmente, de trato com as milícias, de deputados e senadores que utilizam recursos públicos sem a transparência exigida da lei. Eu estou apenas citando a imprensa aqui. Há no país um nível de malversação de recurso e de violência autorizada, apoiada por uma política de legalização do porte e do uso de armas como lazer, nos clubes de tiro, como segurança, como se o Estado não fosse obrigado a nos dar segurança, como se cada um de nós tivesse que comprar uma arma para sair seguro na rua e matar ou ser morto. É um absurdo completo. Uma inversão dos valores de um mundo civilizado. Mas isso alimenta o mercado lucrativo para as empresas contempladas por uma legislação permissiva, como todos devem ter lido, que está nas mídias, está sendo defendido como conquista. Conquista para quem? Para interesses do capital, para interesses dos fabricantes e aqueles que comercializam e comerciantes de armas. Bem, em defesa de padrões de civilidade para a emancipação humana, dos grilhões todos que nos oprimem, né, que levaram à escravização e o abandono da população pobre, nós precisamos distinguir as mudanças ou rupturas que mudam a natureza das relações sociais, ou o modo de produção vigente, que é o modo capitalista, das mudanças, dessas mudanças de conjunturas que trazem alterações, porém mantêm a velha ordem social. É o que nós estamos vendo. Mudam-se o lugar das pessoas. É uma dança das cadeiras, é uma mudança daqueles que estão no poder por aqueles que estavam, que foram, que agora voltam. Vocês sabem como que isso não é necessário entrar em detalhes, né? Essa distinção entre mudanças estruturais e mudanças conjunturais nos permite compreender a aparência das sociedades capitalistas com seu halo de sedução pelo consumo, pelo lucro fácil, pela competitividade como modo de vida, pela destruição dos valores da coexistência e da vida comum.
a essência do fenômeno ou a natureza intrínseca do capital é a exploração do trabalho, a própria reprodução e acumulação em um processo permanente sem limites, porque o capital não pode negar a si mesmo. Como é que ele pode acabar? Ele não pode acabar assim. Ele só acaba pela destruição, porque o princípio dele é se reproduzir através do trabalho. E ele só pode ser destruído por forças sociais em confronto, e não é o que nós estamos vendo. Frederick Jameson, ele fala sobre a realidade contraditória que move a história, em que todos os referenciais que nós temos, eles ficam desafiados face às mudanças bruscas que estão ocorrendo nas relações sociais, tanto nas capitalistas como nas socialistas, a que nós assistimos no final dos anos 80 para 90. Que são determinações constitutivas e contradições das relações sociais. A situação de crises sucessivas do capitalismo, que o capitalismo vai estar sempre em crise, não adianta querer um momento diferente, porque o princípio dele é renovar as formas de ter maior lucratividade. Ele explica o retorno com o nome de neoliberalismo, que é as concepções do liberalismo conservador que está na origem do próprio capitalismo, que são concepções estruturadas de forma sistemática na apologia não à liberdade emancipatória de que nós estamos falando, mas na liberdade de mercado, na crítica a todas as formas políticas que visem a igualdade, que visem a justiça na distribuição da riqueza social. Não se pode falar, todos tremem nas bases quando se fala em distribuição de riqueza. Embora ganhe bilhões, milhões, bilhões, como nós estamos vendo também todo dia proclamado, que as pessoas riquíssimas, milionárias, bilionárias, nem sei mais o quê. A reflexão sobre a questão da emancipação, ela torna-se tanto necessária quanto difícil de ser equacionada, às vezes, tanto no plano conceitual, como no âmbito da política, principalmente no âmbito da política. Com essa compreensão e, de certa forma, com esse pressuposto sobre as contradições do modo de produção capitalista, nós não desconhecemos problemas que o próprio materialismo histórico, essa interpretação que eu estou dando aqui ao capitalismo, traz. Também nós não ignoramos as dificuldades de operar analiticamente com as categorias do materialismo histórico, e sem ignorar também a existência de outros referenciais críticos, críticos ou não ao capitalismo. Nós não somos a única forma de interpretar a realidade. Uma leitura atenta das análises positivistas e funcionalistas sinalizam a naturalização das relações capitalistas, como se fosse o natural, como se sempre foi assim e sempre é de ser. Por que sempre é de ser? Por que é natural? Não, não é natural. É construído pelas pessoas que mandam e pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas que têm mais poder e pelas pessoas que têm menos poder. Mas há uma naturalização da exploração, que tem uma profunda influência sobre as massas carentes de oportunidades de posse de bens, que são ostentados compulsivamente pelos mais ricos, pelos abastados, nas redes, nas revistas, na televisão. Mediante poderosas redes de comunicação, afirma-se que nós estamos iniciando um novo tempo. Tempo da globalização, da modernidade competitiva, da reestruturação produtiva, da competição e do empreendedorismo, que afeta diretamente os nossos jovens. E afeta os nossos professores também. Esse ajustamento, ele pressupõe conter e restringir os serviços públicos, que deveriam se efetivar de acordo com a legislação, com as leis da competitividade do mercado mundial. Bem, mediante a nova base técnica do trabalho, pelo amor de Deus,
Desculpem, são as agruras e as belezas e as agruras da tecnologia. Mediante a nova base técnica do trabalho, de base eletrônica, produzem-se robôs, máquinas informatizadas que, como nunca, podem aumentar a produtividade e a qualidade, prescindindo de milhões de braços e cérebros de trabalhadores, ampliando a exploração e a precarização dos trabalhadores empregados. Os nossos estudantes precisam estudar isso, por mais que eles queiram estudar as coisas mais simples, mais fáceis, porque precisam trabalhar, eles precisam entender que trabalhadores que eles são. E o que é a sociedade? E o que é a sociedade? Obrigada. O que a sociedade lhes reserva? Eles precisam entender isso para estudar, para poder se mover. O capital na forma de dinheiro, esse é outro aspecto do capitalismo atual. O capital na forma de dinheiro, ele se afasta cada vez mais da referência real e ele torna-se fictício, especulativo, permitindo o manejo das informações e ao oferimento de ganhos extraordinários, mesmo que às custas de milhões, de milhares de trabalhadores em todas as partes do mundo, principalmente em países dependentes como nós somos. Dentro de um quadro de ajuste econômico e tecnológico das empresas e da redução do número de postos de trabalho nos anos 1990, a ideia de empregabilidade ela tinha um grande poder de penetração. Mas a ilusão foi se desfazendo, na medida em que a realidade e a crítica se fizeram presente, mostrando que a formação é condição necessária, mas não suficiente para alguém estar empregado. Quer dizer, era atribuída aos trabalhadores a responsabilidade de estarem empregados. Se vocês estão desempregados, é porque não estudaram o suficiente. Então, criaram-se uma miríade de pequenos cursos, como existe até hoje, para que as pessoas estudem e se tornem competentes para o mercado. Bom, mas essa ilusão, ela também foi se desfazendo. Porque é necessário que as empresas demandem trabalhadores, senão não haverá empregabilidade, não haverá postos de trabalho. E, na verdade, a questão do trabalho é uma responsabilidade compartilhada, não só dos indivíduos, não. É compartilhada com o Estado, com os empresários, com toda a sociedade. Para que existe um país? Um país existe para dar meios de vida para a população. Os nossos jovens precisam entender isso, por mais que seja meio cansativo. Bem, mas enfim, o termo com empregabilidade caiu em desuso e as transformações digitais, tecnológicas digitais e automação trouxeram novos desafios aos trabalhadores. A demanda de emprego continuou a pressionar por alternativas de novas formas de trabalho, de mais empregos, e aí se gerou Estamos com algum problema técnico com a professora Seavata. Peço aqui à equipe que entre em contato para ajudá-la a voltar à sala. Enquanto isso, quero aqui trazer que a professora Maria Seavata, brilhantemente, está nos apresentando a categoria emancipação, do ponto de vista ontológico e histórico, do ponto de vista estrutural e conjuntural, na atualidade, no Brasil, principalmente nesse momento de maior restrição democrática e de ataque à educação pública. Estamos aguardando a professora. Eu já entrei. Professora, obrigada. Eu peço desculpas, porque não sei como foi, eu caí, e, bom, felizmente o aplicativo me fez entrar na sala novamente rapidamente. Mas, enfim, empreendedorismo, eu não sou muito empreendedora, essa noção adquiriu força na sociedade, porque apareceram inúmeras atividades como uma grande alternativa para os desempregados.
E por isso a desregulamentação ela veio para dar suporte a essa ideologia. E veio cortar os direitos sociais dos trabalhadores, ela aumentou, criou e aumentou a uberização, o trabalho intermitente, enalteceu os autoempregáveis, os jovens empreendedores. Não que eu seja contra o autoempreendedorismo, nós temos que ser empreendedores de nossas próprias vidas, mas não é assim. Para ganhar a vida, nós precisamos de ter direitos, nós precisamos de ter garantias sociais, para a garantia de segurança, garantia contra acidentes, garantia contra uma doença, e garantias de salários, de remunerações à altura. Mas o empreendedorismo atraiu muitos jovens, porque os jovens são sensíveis a essa pretensa autonomia, não ter patrão, ser dono de si mesmo, cada um fazer o que gosta. Enfim, a educação, neste caso, a educação profissional ela é secundarizada, e ela é relegada às funções operacionais. Bom, isso é... Eu queria saber que hora eu comecei a falar, porque eu estou falando muito. Me dê uma ideia, por favor, professora Marise, quantos minutos eu tenho ainda? Professora, nós temos aqui até as 21 horas, tranquilo. Não, mas sim, mas eu tenho que me apressar um pouquinho, porque eu andei ampliando a minha fala. Enfim, é isso, nós não teremos debate, certo? Bom, então, enfim, a senhora fique bem à vontade em concluir o seu pensamento. Então, o que eu estava dizendo é que não só a reforma trabalhista, como a ideologia do empreendedorismo, como a reforma educacional, elas convergem para um mesmo ponto, para deixar o indivíduo responsável por tudo, dizendo a ele, mas é a melhor situação que você tem na vida, você não deve nada a ninguém. Como não deve nada a ninguém? Nós vivemos com relações sociais, nós somos dependentes das estruturas sociais que nos dão suporte para outras necessidades. A gente não vive só de trabalho, a gente precisa de saúde, precisa de moradia, precisa de boa alimentação, precisa de conhecimento, precisa de lazer, precisa de tempo livre. Não é possível. Os jovens, a gente vê os meninos que trazem os produtos às nossas casas, os entregadores, trabalhando até as tantas horas da noite. Enfim, eu não vou entrar mais nisso, porque isso vocês conhecem muito bem. Mas, enfim, a educação profissional, ela é, como disse a Rosana Barroso, ela é importantíssima. E eu estava vendo outro dia que a rede de educação profissional científica e tecnológica, que completou em 2019 110 anos de existência, ela computou, naquele momento, não sei como é agora, 3 anos depois, 661 escolas em 587 municípios e mais de 1 milhão de alunos. Comparado ao percentual de jovens que nós temos no Brasil, é pouco, mas é muito pelo seu exemplo de exemplaridade e por aquilo que esses jovens bem formados nos institutos federais, nas escolas técnicas, e com a ciência, tecnologia, com laboratórios, com bons professores, eles podem fazer pelo país e por si mesmos. E eu entraria num aspecto que é importante para nós professores, que é a questão da diferença entre a lógica da produção e a lógica da educação. A lógica da produção capitalista, isso é importante que os jovens distinguam isso. Ela tem por base o lucro, a exploração do trabalho, o tempo breve, em que deve ser realizada a atividade produtiva, o corte de custos, o aumento da produtividade do trabalho, a competitividade, a mercantilização de toda a produção humana. Já a lógica da educação, da formação humana, ela tem a finalidade de formar o ser humano. Ela deve se pautar pela socialização do conhecimento, pelo diálogo, pela discussão, pelo tempo médio e longo da aprendizagem, pela humanização, pela emancipação das amarras da opressão, da manipulação, pelo reconhecimento das necessidades do outro, pelo respeito à individualidade,
pela participação construtiva e a defesa dos direitos. A formação entre o ensino médio e a educação profissional, ela tem sido uma relação nominal. Eu vi outro dia uma declaração, uma defesa da educação profissional que era absolutamente nominal, porque ela tomava todos os termos que nós utilizamos quando nós defendemos a partir de 10 anos ou 15 anos atrás a formação integrada, e no final, que está na BNCC, no final eram as competências para o mercado. Enfim, ainda diz a Rosana Barroso, é preciso colocar a educação profissional e tecnológica como centro do desenvolvimento econômico, social e tecnológico. A falta de investimentos na formação técnica prejudica o país, que perde potencial de quem pode ajudar a construir uma nação mais desenvolvida. 2 pontos. As juventudes de hoje. Bom, agora eu vou para a última sessão, que é a historicidade do termo emancipação. É um termo que tem vários autores que se dedicaram a eles. Eu gostaria de dizer que a primeira questão para pensar isso é pensar na historicidade da vida humana, na historicidade dos fenômenos. É compreender a história como um processo, não apenas como uma questão acadêmica, científica, mas também como uma questão política, como é a própria questão do conhecimento e da ciência. Marx é inovador, não reconhece... não acredito de que eu fiz isso de novo. Ai, meu Deus do céu. Vamos aguardá-la. Importante as categorias de análise. Eu acho que eu vou nesta deixar noite, pronto. Eu acho que eu estou mexendo nesse cursor, nesse mouse, sem querer. Enfim, o primeiro pressuposto de toda a existência humana e de toda a história, portanto, é que os homens devem estar em condições de viver para poder fazer história. Isso é muito lindo. Nós fazemos a história, nós somos a história. A história das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos bairros, da nossa cidade, a história da Bahia, a história do Rio de Janeiro, onde eu vivo, a história do meu estado, que eu venho do estado de São Paulo, a história da Itália, de onde vieram meus avós colonos, né? Então, a história são os acontecimentos do dia a dia. Vamos para os livros ou não, dependendo da importância dos acontecimentos. Mas essa é a concepção de história. Então, é preciso entender essa história, e é com essa concepção que eu trago alguns autores que trabalharam sobre a questão da emancipação. Um deles é o filósofo italiano Giambattista Vico. É dado como a primeira referência que a gente tem sobre isso. Ele, na verdade, ele não teorizou sobre a emancipação, mas ele se opunha ao cartesianismo, à matemática. Ele se opunha a essa compreensão matematizada, racionalizada que começava naquele momento. Ele defendia a compreensão dos problemas humanos no nível do ser humano. Ele dedicou-se à filosofia, à história, ao direito, e a emancipação é fruto do seu pensamento, a ideia de emancipação, de libertação. O tema emancipação também ele é coerente com um autor liberal, que é Theodore Marshall. Marshall diz assim, que para que a cidadania possa ser exercida, porque ele trata da cidadania e não da emancipação diretamente, o homem deve recuperar em si mesmo a relação entre ele e o todo, a totalidade ou o conjunto da sociedade da qual ele faz parte, numa situação, numa condição de copertencimento, a sua condição de indivíduo e de cidadão. Ele deve recuperar o sentido de cidadania coletiva, que é a superação da cidadania burguesa, porque a cidadania burguesa ela é a cidadania do individualismo.
E o individualismo remete cada um ao seu lugar. Viva como vive, vire-se, arrume-se. Não é esse o sentido da cidadania em Marshall, porque ele fala dos direitos civis, dos direitos sociais e dos direitos políticos. O pensamento neoliberal, ele também é chamado por Mandel, que é um economista, de neocapitalista. Eu acho que é mais próximo do que neoliberal, que nós vivemos um neoliberalismo o neoliberalismo de direita hoje no Brasil e em outros países, e é a ideologia que prevalece, que prevaleceu com Trump e que permanece agora com o ministro da Economia, com o Guedes, é um neocapitalismo, é uma forma avançada de exploração. Essa forma remete à Revolução Francesa, ela remete ao momento em que os burgueses se apropriaram da Revolução e colocaram os trabalhadores no seu lugar. Mas o Marx diz assim, sobre isso, que o homem, naquele momento, com a Revolução, ele não se libertou da religião. Ele obteve a liberdade religiosa. Ele não se libertou da propriedade, ele obteve a liberdade de propriedade. Ele não se libertou do egoísmo do ofício, ele obteve a liberdade de ofício. Bom, é preciso lembrar que no Brasil, nem a propriedade da terra foi permitida aos escravizados. A lei de 1850, ela barra, mesmo aos libertos e aos pobres brancos, porque eram pobres e eram analfabetos, a posse da terra. Os direitos liberais da Revolução Francesa, eles remetem à liberdade, igualdade e propriedade, que se tornaram uma formalidade no nosso tempo. Ela é uma abstração, ela passou desde aquele momento e continua a servir as classes poderosas, mantendo os trabalhadores nos limites da sobrevivência, da ignorância e do medo frente ao autoritarismo dos reis, dos governantes, da polícia, das leis que se aplicam aos pobres, e nem sempre aos ricos, ou raramente aos ricos. Bom, Marx reafirma que somente quando o homem tiver reconhecido e organizado as suas forças como forças sociais e políticas é que ele consegue a emancipação humana. Então, isso daí nos chama a atenção sobre a importância das organizações coletivas, que estão desbaratadas. Os sindicatos, com a legislação trabalhista, perderam também o seu poder, não só de recolhimento, mas o poder de estar junto para a homologação das demissões. Os sindicatos perderam o poder de representação e eles estão desfalcados. E o 1º de maio nós vimos que foi um exemplo disso. Bem, Ambrosini, que é um outro historiador brasileiro, educador, pesquisador brasileiro, ele fala sobre a pedagogia do Paulo Freire, e é muito bonito isso, porque ela trata das relações para falar sobre emancipação e formação emancipatória. Ela trata das relações entre as pessoas em seus aspectos de dominação e de opressão e dominação. Mas ela é social porque ela reconhece que a opressão está enraizada e reforçada dentro das estruturas da sociedade, das leis e das instituições. Nós, os alunos, precisam saber disso. A que horas, eu não sei. Na aula de História, Sociologia, Filosofia, parece que nem isso existe mais. Na hora de alguma coisa, eles precisam entender o mundo que vivem. Esse, para mim, é o sentido da formação emancipatória. Estou repetindo muito isso, mas é aquilo em que eu acredito e que procuro fazer com os meus alunos. Uma assistente social, a Danuta Luz, ela trata da questão social com a valorização das ações junto à sociedade civil. E ela fala aí sobre as bases éticas, culturais e políticas da vida em sociedade e da elevação moral e intelectual das massas, que também é um tema de Gramsci. Para a autora, o referencial gramsciano nos instrumentaliza teórica e criticamente para pensar a racionalidade crítico e dialética em que nós podemos pensar a modernidade. Eu ainda queria trazer o Adorno. Theodor Adorno foi um filósofo
que fugiu do nazismo e foi para os Estados Unidos. E lá, com Horkheimer, ele escreveu o trabalho A Dialética do Esclarecimento e estendeu também Emancipação e Educação. Ele escreveu depois da barbárie, a barbárie da Segunda Guerra Mundial, ela teve um manto científico e racional, como tem agora a guerra que está ocorrendo na Ucrânia com a Rússia. A ciência alimenta a produção de armas cada vez mais poderosas e aumenta o lucro capitalista dos Estados Unidos e da União Europeia, que está vendendo as armas. Mas Adorno, voltando a ele, volta à ideia iluminista de Kant, do esclarecimento da emancipação pela razão, pela construção de um sujeito racional e a construção de uma sociedade democrática. Quer dizer, ele que fugiu do nazismo para um outro país, deixando a sua terra, ele é um defensor da democracia. E é uma democracia que supere a instrumentalidade e fragmentação científica, que supere os mecanismos de dominação e de alienação social. Bom, nós já falamos sobre Thompson, que não, o sociólogo inglês, ele não fala diretamente sobre a emancipação, mas ele fala sobre a resistência e a transformação da classe operária inglesa, que são convergentes com o sentido de emancipação do qual nós estamos tratando aqui. Ele é alvo de críticas porque ele não era um homem da academia, mas ele escreveu livros que são amplamente usados na academia e ele vai desenvolver amplamente o conceito de classes sociais. Agora, eu gostaria de trazer aqui, eu estou quase terminando, o pensamento de Ana Esther Cecenha. Ana Esther Cecenha é uma cientista política da UNAM, a União Nacional Autônoma de México, ou do México, se falarmos em português. Ela vai falar sobre como que essas contradições da opressão, ela traz o desejo de emancipação e ela gera novas formas de ação na sociedade. Ela gera interações coletivas e novas formas de sociabilidade. Outra questão de que ela trata, e aqui me interessa trazer, neste final, já que eu estou para finalizar, ela traz a questão da militarização. Ela escreveu muito sobre o Chiapas, sobre aquelas lutas daquelas populações indígenas, e as lutas com o governo federal e a tentativa de emancipação daquelas comunidades. Mas ela diz que os processos de militarização do mundo, as guerras, a apropriação de materiais estratégicos, como nós estamos vendo na Ucrânia, o desrespeito às populações indígenas, como nós estamos vendo no Brasil, a exemplaridade da figura presidencial, autorizando a compra e venda de armas, a desregulamentação no uso de armas, como já falei, ela levanta, por favor, coloque a terceira imagem, ela levanta questões éticas que incluem-se no campo da educação. A exemplo dessa imagem. Essa imagem é uma charge do cartunista Laerte. Ele fez logo depois que a imprensa divulgou amplamente uma foto do presidente sorrindo com uma criança com uma arma de brinquedo, visivelmente constrangida, porque a foto é assim também, mas a imagem que nós temos aí é uma imagem da morte, é o que traz as armas sem uso criterioso, sem uso regulamentado, numa situação de guerra ou numa situação de defesa. Essa foto, ela simboliza a morte e nos coloca questões éticas sobre o armamentismo crescente no país e a inconsequência presidencial de ostentar esse símbolo. E aí eu pergunto aos colegas professores que estão aqui presentes, é ético ostentar um símbolo de consumo da morte nas mãos de uma criança? É ético? Qual a força de exemplaridade da figura presidencial, a maior autoridade política do país, para outros pais e para as juventudes que nós formamos? Isto é ético? O que cabe aos professores diante de uma imagem como essa? Onde estão os seus limites éticos? Esta é uma questão de autonomia, de liberdade e de emancipação?
Bem, para suavizar um pouquinho este final meio dramático, que eu acho que é não só a foto, quando eu vi pela primeira vez, mas também essa interpretação do cartunista, eu trago as minhas pequenas considerações finais, que são 2 parágrafos. O professor pode retirar esta imagem. Eu resumo dizendo que o pensamento liberal, neoliberal ou neocapitalista, ele mistifica o sentido de liberdade e de emancipação, porque não o situa nas condições históricas de vida e de trabalho em que os seres humanos se encontram. É uma liberdade abstrata, porque ela é abstraída, ela é retirada da totalidade social, das múltiplas determinações de vida dos trabalhadores. De modo que trabalho e educação têm sido alvos de um aviltante desmonte que resulta do enfraquecimento das estruturas democráticas, jurídicas e de políticas educacionais. A educação tem sido reduzida à lógica da produção, ao empreendedorismo sob o álibi da autonomia. A formação integrada entre o ensino médio e a educação, ela tem sido mantida de forma nominal, esvaziada do seu sentido articulador, é esse o sentido de politecnia, de formação integrada, de sentido articulador entre as ciências, os conhecimentos gerais e as técnicas, os conhecimentos específicos, os profissionais. Cabe a nós, professores, e eu me incluo com os senhores que aí estão presentes, compreender seu sentido emancipador e buscar os meios de sua realização. Nós estamos, sim, no momento decisivo da democracia no Brasil. Nós temos eleições daqui a alguns meses e este é um momento decisivo para readquirirmos as nossas liberdades democráticas e, de alguma forma, uma civilidade a que nós estamos acostumados no trato com as autoridades do país. Muito obrigada pela atenção dos senhores, eu me estendi. Muito obrigada pela atenção. Não sei se haverá algum tempo para perguntas ou não, mas eu estou à disposição da coordenadora e da coordenação deste evento. Brilhante, professora Ciavata. Muitas manifestações aqui no chat. Nós temos presença de professores da rede básica, do ensino superior, temos presença aí de estudantes também da graduação, da pós-graduação e também dos institutos federais e da rede estadual. Todos aqui manifestando sobre sua palestra e aqui trazendo, né, a importância para o nosso seminário. A tua palestra nos guia para o debate final, porque essa rede é para além de uma rede de pesquisadores, é uma rede de resistência ativa, é uma rede que precisa, a partir dessa categoria, que é vital para nós, a emancipação dos trabalhadores, mas dentro, como você bem colocou, dentro de uma perspectiva histórica, ontológica, elevar nossa criticidade enquanto professor para ajudar a classe trabalhadora a dar esse passo. Professora, é realmente fantástico te dizer desse momento. É uma necessidade para nós da rede APT discutir essa categoria, a categoria da defesa da formação humana. Ampliar essas estratégias, ela vai nos ajudar a ampliar as estratégias políticos pedagógicas, como bem você colocou. E queremos, né, nesses 3 dias, trazer essas categorias fundantes, tá? Como assim, você expôs, além das aparências, além do imediatismo, do pragmatismo, do utilitarismo,
presente hoje na formação de professores, presente nas políticas públicas e, né, no cotidiano escolar. Esperamos, sim, professora, essa tua conferência ela é uma guia para nos debates dos eixos temáticos, para as mesas temáticas que faremos amanhã, né, quinta, durante todo o dia, e na sexta, né, que tenhamos essa perspectiva de enfrentamento, mostrando que uma educação, a necessidade dessa educação emancipatória dos trabalhadores e dos trabalhadores, para além de uma cidadania burguesa, uma cidadania, né, a emancipação humana, tá, professora? Então, queremos convidar aqui todos os participantes amanhã, 8h30, certo? Nos integrarmos nesse debate e também nos 4 eixos: políticas públicas, práticas pedagógicas, pesquisa, experiências, história e processo de profissionalização. Professora, muito obrigada pela tua participação. Nós não tínhamos reservado debate, dado o caráter da conferência, salvo se a senhora, não sei, seu tempo, né, se surgiu aqui alguma pergunta, se tu queira realmente dialogar com o público, mas a gente pode quebrar o protocolo, não tem importância. Se você quer muito responder algum questionamento do grupo, do chat, alguma manifestação, mas fique à vontade. Eu não estou acompanhando as questões que vêm no chat, para não quebrar o protocolo. E as pessoas têm um tempo também determinado, dedicado a isso, né? Eu acho que eu poderia simplesmente acrescentar o seguinte: quando eu fui preparar essa fala, é importante a gente dar certas explicações, né? O que eu devo falar aos professores? Eu estou falando com pessoas que têm uma prática. Ninguém sabe melhor da sua prática, do que aqueles que estão atuando. E as escolas técnicas, profissionais, tecnológicos, institutos federais, com a minha convivência com as pessoas, mostra que é uma prática muito complexa, que está atualmente assim assoberbada de tarefas, de reuniões, de encontros, de atividades, né? E então o político pedagógico, que era alguma coisa muito discutida, eu na verdade não estou sabendo onde ficaram os projetos políticos pedagógicos. De qualquer maneira, eles eram uma orientação coletiva para cada um, a partir do seu coletivo, estabelecer as suas práticas. Então, voltando à minha decisão, eu concluí que o que eu poderia contribuir com vocês, com os senhores, seria falar um pouco sobre esse tema da emancipação propriamente dito, porque é um tema próprio da filosofia, é um tema próprio da minha formação, é um termo que deve ser cultivado no seu entendimento prático, nas nossas atividades. Quer dizer, não pode ser visto como uma palavra do Vico, lá do século XVII, XVIII, não. Nós temos que pensar o que no século XXI emancipar-se, porque não é simples. Não é simples falar para um jovem: olha, você não pode falar para um jovem não ser empreendedor. Ele quer ser, ele precisa ganhar vida, ele precisa de trabalho. Agora, ele precisa entender o mundo que ele está vivendo, porque o encaminhamento que a nova lei deu é que os jovens trabalhadores fiquem em cursos mais breves, escolham as atividades. Eu tenho uma orientanda que é professora de sociologia e ela está dando um projeto de vida. Depende dela e dos alunos dar um conteúdo a esse projeto de vida, para entender o projeto de vida. Porque pode ser muito bem: olha, eu quero ser feliz. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, né? Então, há uma complexidade no termo emancipação que vai além da minha fala, que vai além
daquilo que eu estudei, que eu sei, a partir de outros autores, de outros estudiosos. Há um sentido de emancipação que vai passar pela ação de cada um de nós, professores, neste momento decisivo da história do Brasil. Nós estamos, sim, num momento decisivo. Nós estamos vivendo um momento grave. Nós vivemos um momento de perda de direitos. Ora, toda a luta democrática que nós tivemos depois do fim da ditadura, em 85, foi uma luta pela conquista de direitos, pelo estabelecimento de conselhos que foram desativados, conselhos de cultura. Eu vi recentemente, agora, há vários dias, a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, aos artistas dos quais nós gostamos tanto, e a Bahia tem tantos maravilhosos, que precisam de apoio, muitas vezes, para realizar projetos. A Lei Rouanet é apropriada pela Taurus, está na imprensa, está no jornal, por fabricantes de armas, incentivo a fabricantes de armas. Onde estamos nós? É um momento decisivo, sim, de pensarmos o que queremos, que mundo nós queremos para nós. Porque há uma geopolítica mundial, neste momento, em que as forças de direita, as forças opressoras, as forças de dominação a serviço dos capitalistas têm avançado, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, na Hungria também. E não sabemos até onde os grupos que deflagraram em 2013 a queda de um presidente na Ucrânia, a dificuldade de se manter um acordo com a Rússia que pudesse, talvez, quem sabe, ter evitado essa guerra, não sei. Mas, enfim, alguma coisa para que nós possamos ouvir um Oliver Stone, que faz entrevistas e que trata disso. Nossos alunos têm que se abrir para essas grandes causas, para que eles possam construir um mundo à altura da juventude deles. Eu achei muito lindo. Eu não sei quem é a Rosana Barroso, eu não a conheço. Eu não sei a que partido pertence. Eu sei que os movimentos estudantis têm uma disputa muito grande entre partidos políticos, entre as pessoas que são de um partido, são de outro. Uma vez ganhou um grupo de um partido, outra vez ganhou um grupo de outro. Não importa isso, para mim não é isso que importa. Ganhe quem tenha ganho, seja a Rosana do partido que for. As palavras dela são boas para os nossos estudantes, para manterem os grêmios estudantis, para manter aquilo que a juventude já teve, uma formação de base política na altura dos seus problemas. Não é para esperar para entrar, para depois ser, pode até ser vereador, depois deputado, senador, não importa, não é sobre isso que eu estou falando. É que existe um exercício da política no dia a dia, naquilo que nós precisamos como estudantes secundaristas ou estudantes do ensino médio, que é o secundário no tempo em que a UBS foi criada, né? Então, existe essas políticas que são parte da vida coletiva, dos conjuntos sociais em que nós nos movemos. Então, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter os colegas professores da universidade, ter os colegas professores dos institutos federais, que eu admiro muito pelo seu trabalho, e ter estudantes, para que vocês pensem, não é para que vocês aceitem o que eu falei, é para que vocês pensem no mundo em que vocês estão vivendo, na educação que vocês estão tendo, nas suas necessidades, nas lutas que vocês devem empreender, porque vocês estão cheios de vida, estão começando a viver. É uma etapa maravilhosa da vida. Agradeço muito a atenção de todos. Eu acho que responder a alguns e não responder a outros, não estando previsto o debate, nós ficaríamos numa situação meio difícil, incompleta. Eu agradeço mais esses 15 minutos que a professora Rosana me deu e faço essa despedida muito amorosa com vocês, baianos queridos, e de outros estados também, mas a vocês especialmente, que me receberam nesta noite. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, professora. Na verdade, nós não tivemos perguntas, apenas apareceu uma questão. Mas eu vou pedir à professora
professora Érica, que fez uma pergunta, educação e trabalho, ou educação para o trabalho, que guarde essa pergunta para os eixos, para as É só mesas de essa? Só debate. Só essa? Só tem essa. Quer uma? responder, Ah, então? não, eu posso Então comentar, não tudo sei se bem. responder. Sempre simpática, minha querida Maria Educação, Silvata. educação É, para o trabalho ou educação e trabalho? Bom, isso, ela, então, professora Ciavata quer debate, então vamos lá. Tá bom, só essa questão. Olha, veja só, vamos lá. educação e trabalho é uma área de pesquisa que foi iniciada lá nos anos, no final de 70, começo de 80, NAMPED, Educação e Trabalho. Duas palavras. Ora, educação e trabalho são dois campos de ação. E nós, estudando a questão, nós vimos que o trabalho ele precede a educação, porque o trabalho é o que todos nós temos que fazer para sobreviver. Se não nascemos ricos, eu estou aqui falando a pessoas trabalhadoras, né? Se não nascemos ricos, se não temos famílias abastadas, temos que trabalhar para viver. Então, o trabalho vem em primeiro lugar. Mas, para trabalhar, também nós temos uma certa educação. Temos que ter educação para poder nos inserir no mundo da produção, no mundo da cultura de hoje. Então, vimos que não era educação e trabalho, era trabalho e educação. O professor Gaudêncio Frigoto, que todos devem conhecer, que é desse campo, escreveu muito sobre isso. Foi uma das primeiras pessoas a levantar essa questão, trabalho e educação. Ultimamente, eu fiz um artigo em Trabalho Necessário, que é a revista do nosso núcleo de pesquisas na Universidade Federal Fluminense, Trabalho Necessário. Em 2014, eu publiquei um artigo, Trabalho Educação com o hífen. Por quê? Porque, na medida que nós desenvolvemos o conceito de trabalho como princípio educativo, isso é, o trabalho ele não produz apenas a vida, ele educa também. Você aprende no trabalho, você aprende conceitos, você aprende ações, você aprende tarefas, especialidades. Então, o trabalho ele é intrínseco à educação, e a educação é intrínseca ao trabalho. Não existe ação laboral em que você não aprenda alguma coisa, até para destampar uma garrafa, até para abrir uma garrafa, até para se locomover na rua e fazer alguma coisa, e plantar, ou para plantar alguma coisa, você exerce uma determinada ação, uma ação que envolve conhecimento. Então, nós estamos trabalhando agora, estamos utilizando a expressão trabalho-educação. Então, a educação para o trabalho pode ser educação e trabalho, mas é que normalmente ela é restrita a você preparar para o exercício de uma atividade, né, professora Érica? Educação para o trabalho, você ensina diretamente a trabalhar. Você dá os elementos objetivos e deixa a pessoa desenvolver os elementos subjetivos para que ela possa desenvolver aquele aprendizado do trabalho, seja em mecânica, eletricidade, em atividades clínicas de saúde, assistenciais, seja a formação de professores, o que for, né? Você desenvolve determinadas habilidades e conhecimentos para trabalhar. Então, preparação estrita para o trabalho. Mas você está dentro de uma área que se chama trabalho-educação. Por quê? Porque naquele ato de se preparar para o trabalho, você está realizando também uma ação educativa. Então, é essa a distinção que eu faria, tentando comentar a sua questão, que é muito oportuna, porque ela eleva a compreensão do trabalho à sua dignidade. Porque, vejam bem, não existe trabalho manual estrito sensu. Todo trabalho manual é movido por uma ordem mental. Eu não ponho a mão na cabeça ou seguro a outra mão sem mentalmente estar pensando nisso. E essa distinção trabalho manual, trabalho intelectual, é uma distinção de classe, porque os trabalhadores fazem os trabalhos manuais e aqueles que estudaram mais fazem os trabalhos intelectuais. Não é assim. O Gramsci demistificou isso. O Gramsci disse assim,
todo trabalhador é filósofo, todo homem é filósofo. Ele faz essa junção entre trabalho manual, trabalho intelectual, que é a compreensão de raiz, de fundamento de trabalho e educação. Muito boa a sua questão, muito obrigada, professora Érica, e mais uma vez uma boa noite a todos. Agora sim nós encerramos, né, professora Marise? E eu agradeço a Isso. você. Olha, são várias manifestações te agradecendo, colocando da sua brilhante exposição, a sua contribuição, professores aqui de toda a Bahia, pesquisadores da rede, temos aqui grupos de pesquisa, professores da rede estadual também, e também dos institutos federais. Então, professora Maria Ciavata, muito obrigada mais uma vez. Estamos também te convidando para participar do nosso seminário, de todo o seminário, será um prazer tê-la. E convidando todos a estarem amanhã, pontualmente, 8h30, faremos a abertura, e em seguida com o professor Dante Moura, onde ele estará trazendo os impactos da nova regulação da educação profissional, tanto para a rede estadual como para as redes federais. Então, é uma mesa muito importante, porque ela está aí os desafios. Professora Ciavata traz os princípios e a categoria da emancipação, mas em contradição, né, com toda essa política em andamento, e quais são os nossos desafios, como isso tem impactado dentro dos institutos e dentro da rede estadual. Então, gente, boa noite mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado à equipe técnica, obrigado aí os professores coordenadores, eu vi aqui a presença, a professora Célia Tanajura, da UNEB, professora Nayara Nízia, professora Rose, professor Rui e tantos outros dessa coordenação, o nosso muito obrigada. Então, boa noite e vamos aos estudos. Só o povo, né? Salva o povo. E para nós estudar é uma estratégia política, pedagógica e política. Vamos lá.